Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa de Internacional e Flamengo, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores de 2025. Uma classificação ou eliminação na Libertadores muda por completo a temporada do Flamengo para o bem ou para o mal? Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana. Qual é a sua expectativa para esse grande jogo entre Internacional e Flamengo? Bom, a minha expectativa é que seja o jogo da temporada tanto para o time do Flamengo quanto para a equipe do Internacional. Então eu prevejo um grande jogo, um jogo onde com certeza ambas as equipes vão atacar. Não vejo nenhuma das equipes se defendendo. Vejo o Flamengo tentando atacar porque é o estilo de jogo do Flamengo. O time do Internacional dessa vez vai ter que sair para o jogo, vai ter que atacar a equipe do Flamengo, vai ter que criar oportunidades, deve marcar pressão o Flamengo na saída de bola e o Flamengo vai ter que ter qualidade para poder sobressair em relação a essa marcação. Tem tudo para ser um jogo, vai ser um jogo muito complicado, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A minha expectativa é que seja um grande jogo, mas acima de tudo que o Flamengo possa se classificar, porque é muito importante que o Flamengo vá para a próxima fase da Libertadores, uma vez que o Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil. Então, com certeza, tem tudo para ser um jogaço. Bom, a minha expectativa para o confronto é que seja mais parecido com o segundo tempo do jogo do Maracanã do que o primeiro tempo. Acho que nesse confronto o Internacional tende a propor mais o jogo, ter mais a posse da bola. Isso não significa que o Flamengo também não vai querer ter a posse da bola, não vai querer controlar a partida no seu estilo de jogo, tendo a posse da bola, trocando passes. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas eu concordo com o que a Mariana falou. Acho que vai ser um jogo que nenhuma das equipes vai ficar se defendendo grande parte do jogo, não. Acho que as duas equipes vão sair para o jogo, vão tentar marcar gols logo, o Internacional especialmente porque vai jogar em casa, e o Flamengo porque se fizer um gol, por exemplo, no primeiro tempo, o Flamengo poderia, por exemplo, se abrir 1-0, o Flamengo poderia abrir uma boa vantagem. Então, assim, eu vejo um confronto bem aberto, um jogo que pode sair um bom número de gols. Então, assim, é um jogo em que concordo com o que a Mariana falou. Para mim, é uma partida que tem tudo para ser um grande jogo e pode ser provavelmente um dos melhores jogos dessa Libertadores, o Internacional buscando vencer a partida para poder pelo menos empatar o confronto para levar para os pênaltis, e o Flamengo, mesmo com um resultado do empate dando a classificação, acho que o Flamengo vai sim em busca de vencer o Internacional no Beira-Rio. É claro que o Flamengo tem uma vantagem, mas eu acho que o Flamengo, no seu melhor estilo de jogo, é propor o jogo, é partir para cima e tentar vencer o Internacional, porque assim o Flamengo fica mais perto da classificação. Uma classificação ou eliminação na Libertadores muda por completo a temporada do Flamengo para o bem ou para o mal? Com certeza muda, tanto para o bem quanto para o mal. Pelo lado positivo, acredito eu que vai demonstrar que a escolha do Flamengo por utilizar, por exemplo, reservas na Copa do Brasil foi uma escolha bem feita, e aí o Flamengo acabou priorizando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Eu vejo assim, eu vejo que se o Flamengo se classifica na Libertadores, ele vai estar nas duas competições mais importantes para ele na temporada. Porém, eu também vejo o outro lado. O outro lado é o quê? Se o Flamengo, por exemplo, for eliminado da Libertadores, o Flamengo só terá Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. Então serão muitas semanas, muitos dias sem jogos do Flamengo. E aí, dessa vez, não vai ter, por exemplo, uma Copa do Brasil para salvar o Flamengo no final da temporada, caso ele não seja campeão brasileiro. Se o Flamengo for eliminado da Libertadores e fica só com o Campeonato Brasileiro, o Flamengo terá a obrigação de vencer o Brasileirão. E se não vencer, a temporada vai ser considerada o quê? Um fracasso. Então, sim, eu vejo a temporada sendo mudada dependendo do resultado final no confronto do Flamengo contra o Internacional na Libertadores. Tanto para o lado bom quanto para o lado negativo. É importante demais que o Flamengo se classifique. Bom, eu vejo que se o Flamengo se classifica, o Flamengo confirma a boa temporada que está fazendo até aqui, né? O Flamengo está muito bem no Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo eliminado da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro na segunda partida e ficou perto de se classificar, se não fosse a questão dos pênaltis. O Flamengo consegue sim a classificação na Libertadores, o Flamengo estaria à quarta de final e estaria muito bem no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo é líder. Se o Flamengo se classificar, seria uma boa resposta após a fase de grupos do Flamengo, que não foi boa. Imagina o Flamengo conseguindo a classificação eliminando um grande clube como é o Internacional nas oitavas de final. Seria assim uma excelente resposta após a fase de grupos do Flamengo não ter sido boa.
Agora, seria frustrante pro Flamengo ser eliminado da Libertadores já nas oitavas de final, né? O Flamengo, se você parar pra pensar, se o Flamengo é eliminado pelo Internacional, a partir de setembro o Flamengo só teria Campeonato Brasileiro. E aí, pelo time e pelo elenco que o Flamengo tem, que é com certeza um dos melhores da América do Sul, seria com certeza frustrante e aí aumentaria ainda mais a pressão para vencer o Campeonato Brasileiro, porque a partir de setembro o Flamengo só teria o Campeonato Brasileiro, então a pressão para vencer essa competição seria gigante. Nossas escalações. Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Guilherme Varela, na lateral esquerda Alexandro, como zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, na dupla de volante Alan e Jorginho, na ponta direita Gonzalo Plata, na ponta esquerda Samuel Lino, como camisa 10 de Arrascaeta e como centroavante Bruno Henrique. Eu acho que essa é uma escalação que pode ajudar muito o Flamengo a marcar o Internacional pressão na saída de bola. Eu acho que é uma escalação que pode fazer com que o Flamengo possa ser vertical dentro de campo, um time rápido no contra-ataque, como a gente viu no último domingo. Vejo sim que tem jogadores que podem vir do banco de reservas e ajudar a equipe no segundo tempo, como o Luiz Araújo, como o Pedro. Então acho sim que é uma boa escalação. Inclusive para o meio de campo teremos, por exemplo, se for necessário, o Saul, podendo também jogar de segundo homem de meio de campo. Então assim, eu vejo o Flamengo tendo uma boa escalação para iniciar a partida e também vejo o Flamengo com opções no banco de reservas caso a equipe necessite de buscar o resultado. Então mais ou menos seria essa a minha escalação. Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Varela, a dupla de zaga seria Léo Ortiz e Léo Pereira, com Alexandro sendo o lateral esquerdo, a dupla de volante seria Alan e Jorginho, de camisa 10 de Arrascaeta, de ponta direita Luiz Araújo, de ponta esquerda Samuel Lino e de centroavante Bruno Henrique. Eu escolhi o Bruno Henrique ao invés do Pedro porque eu acho que esse é um jogo em que o Flamengo, em alguns momentos da partida, pode jogar em transição ofensiva, em contra-ataque. E aí eu acho que o Bruno Henrique é um jogador que tem mais velocidade que o Pedro. E é um jogador que, como eu já falei várias vezes, o Bruno Henrique cresce nessas grandes partidas, cresce nessas grandes competições. E você vê, o Flamengo venceu o jogo no Maracanã com o quê? Com o gol do Bruno Henrique. Então, assim, o Bruno Henrique é um jogador muito decisivo. É muito importante ter ele de titular no jogo contra o Internacional. Eu escolhi o Luiz Araújo ao Gonzalo Plata porque o Luiz Araújo ele é um jogador que vai muito bem nas cobranças de bola parada, seja faltas ou de escanteio. E eu acho que isso pode ser muito importante para ajudar o Flamengo a se classificar, conseguir um bom resultado no Beira-Rio. Então eu escolho o Luiz Araújo por causa disso, ao invés do Gonzalo Plata, que tem jogado muito bem ultimamente. Bom, eu comecei com o Alan ao invés do Saul, porque o Flamengo, na minha visão, pode ter muito bons jogadores vindo do banco de reserva no segundo tempo. A gente não sabe como é que vai ser o decorrer da partida. Acho que o Saul, o Everton Cebolinha, o Pedro, vindo no segundo tempo, dependendo de como tiver o jogo, o Flamengo pode conseguir ter muitas boas opções e até mesmo pensando em questões de possibilidade de pênalti, visto que o Flamengo tem alguns jogadores que podem vir do banco de reservas que cobram bem pênalti. Então eu vejo, olhando todos os contextos do que pode acontecer na partida, e acho que o Alan, para essa partida, eu acho que o Alan com o Jorginho, para o Flamengo na marcação pode ser mais interessante, porque o Alan é um jogador que hoje tem mais movimentação para poder conseguir marcar o meio de campo ali do Internacional. O Saul para mim tem mais qualidade, mas como o Saul está começando a temporada, dá para se dizer assim, acho que jogar novamente 90 minutos depois dele ter jogado no final de semana, eu acho que ele pode ajudar mais vindo do banco de reserva nessa partida, e o Alan e o Jorginho, que já jogaram juntos algumas vezes, podem fazer uma boa partida na marcação contra o Internacional. Palpites? Bom, o meu palpite é Flamengo 2, Internacional 1, porque eu acho que o Internacional tem um setor ofensivo bom e que pode fazer gols nessa partida contra o Flamengo. Por outro lado, o Internacional, por ter que atacar, vai acabar deixando espaço e acredito eu que o Flamengo pode aproveitar. Então, meu palpite é 2-1 Flamengo. Bom, meu palpite é 1-1, assim como foi o jogo do Beira-Rio na Libertadores de 2019. Acho sim que o Internacional vai propor o jogo, vai buscar fazer esse gol rapidamente, mas eu também acho que o Flamengo tem muita qualidade ofensiva e acho que o Flamengo pode conseguir, nesses espaços que o Internacional pode deixar entre as suas linhas de marcação, abrir espaço para o Flamengo conseguir marcar pelo menos um gol na partida. Então meu palpite é Internacional 1, Flamengo 1. É isso, gente. Até a próxima.